não podemos ouvir todos os órgãos, porque temos o tempo para a palavra, e eu quero pedir a compreensão dos irmãos. Quem veio buscar a presença de Deus, diga glória a Deus. Estamos na sua presença, né, irmãos? E na presença do Senhor a gente se fortalece, se renova. É muito bom. Glória a Jesus. Obrigado, irmão. Queridos, nós estamos estudando já há algumas quintas-feiras sobre a carta aos Efésios. E nós já estudamos o capítulo 1, e a semana passada começamos o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Só que não deu para a gente terminar, porque o Espírito Santo vai mandando assuntos e a gente vai se conduzindo de acordo com a vontade dele. E nesta noite eu quero concluir o assunto que nós começamos a semana passada. Glória a Deus. Abram as Bíblias, por favor, na carta aos Efésios, capítulo 2. Seja louvado o nome do Senhor Jesus. Você poderia cumprimentar quem está do seu lado aí, apertando a mão, faça isso, e diga assim: Deus te abençoe. Qualquer coisa boa é bom dizer, né, irmãos? Seja louvado o nome do Senhor. Aleluia. Quantos glorificam a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Digam amém. Vejam, por favor, queridos irmãos, a leitura deste texto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Leiam, por favor, o versículo seguinte. Bem bonito, vamos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, em ofensas, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A semana passada eu vi com vocês aqui, pelo menos eu comecei 5 bênçãos espirituais contidas neste texto. E nós só conseguimos falar sobre a primeira, que foi sobre a vivificação do estado espiritual, no versículo 1. Falei também sobre a segunda, sobre a libertação da opressão de Satanás na vida do ser humano, quando ele está distante de Jesus. Isso no versículo 2 do capítulo 2. E eu gostaria de ver com vocês a terceira bênção. Repitam comigo: santificação, para alcançarmos as abundantes riquezas da sua graça. Veja, por que eu quero convidar vocês para a gente ver essa terceira bênção?
sobre a santificação para alcançarmos as abundantes riquezas da sua graça. Veja, por favor, o que diz o versículo 3. Como a palavra santificação se encaixa aqui. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos como, minha gente? Como é? Nos desejos de quê? E do que mais? E dos... Aí veja, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, se a gente andava nos desejos da carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, nós encontramos aqui nesta citação que o nosso estado espiritual era muito complicado. Nós estávamos precisando de que o Senhor fizesse o milagre da santificação em nós. E aí, queridos, nós podemos observar que o nosso estado aí era tenebroso, minha gente. Antes de aceitarmos a Cristo, o nosso estado, conforme este texto aqui, era tenebroso. E por que, pastor, era tenebroso? Primeiro, porque éramos escravos dos desejos da carne e dos pensamentos. Repitam comigo: éramos escravos dos desejos da carne e dos pensamentos. Agora, ressalte-se isto, que nós éramos escravos. Uma coisa é ser escravo, outra coisa é continuar sentindo desejos. Porque, veja só, queridos, os desejos da carne, os desejos do pensamento, é uma coisa normal na vida do ser humano. Sim ou não? Agora, tornar-se escravos ou escravo dos desejos da carne e dos pensamentos é onde está o grande problema. Porque uma pessoa que é escrava, ela está dominada. Uma pessoa que é escrava de um desejo, ela não consegue se controlar. Ela não tem habilidades para administrar tal situação. De forma que o processo, ou melhor, a santificação, ela nos ajuda a termos controle em cima da escravidão desses desejos. E para que nós tenhamos, irmãos, uma condição espiritual de podermos administrar esses desejos, a gente precisa disso aqui, ó. Veja, Romanos capítulo 12, é um texto muito conhecido, esse que a gente vai ler agora. Romanos capítulo 12, veja os versículos 1 e 2, como é que se pode controlar os desejos da carne e dos pensamentos. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, como é que diz? Que façais o quê? Dá licença, apresenteis os vossos, porque os desejos que a gente está vendo aqui não é da carne. Desejos da carne, então tem que apresentar exatamente a carne, que é o corpo. Que apresenteis o vosso corpo, de que forma, gente? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Agora veja o versículo 2. E não vos conformeis, com o que, minha gente? Pare um pouquinho aí. Ora, se a gente está lutando para vencer os desejos da carne e dos pensamentos, a gente não pode se conformar com o mundo. Aí vem uma grande palavra aqui neste versículo, ó. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente vem para um culto como esse, um culto de ensino, para a gente
irmãos, se habilitar a vencer os problemas espirituais que nos acontecem. E uma das facetas da Bíblia que nos ajudam a vencer os desejos da carne e dos pensamentos é justamente essa. É a gente apresentar o corpo como sacrifício vivo e também buscar a renovação da mente. E eu peço ao Espírito Santo que neste momento ministre esta palavra sobre cada um de nós que aqui estamos, para que as mentes sejam renovadas. Outra coisa interessante, irmãos, dentro do âmbito da santificação, é que nós estávamos sentenciados ao juízo final. Volte comigo para Efésios 2 e 3. Veja, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, repitam, e éramos por natureza filhos da ira. Essa expressão ira aqui é juízo final. Preste atenção para isto. Ira aqui é o juízo final. É aquele juízo para onde irão os ímpios, porque a igreja não passará pelo juízo final. O julgamento que a igreja terá na eternidade será o julgamento do tribunal de Cristo, aonde nós seremos julgados pelas nossas obras. Mas ressalte-se que quem vai para o tribunal de Cristo não tem problema de condenação, já vai salvo. Agora, quem vai para o juízo final, a ira de Deus, lá não tem absolvição. E sabe por quê? Porque não tem advogado. O advogado de hoje será o juiz do julgamento final. E quem é o advogado de hoje, conforme João capítulo 2, versículo 2? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende-vos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, o advogado de hoje será o juiz do trono branco. E quem for para aquele julgamento, não vai ter absolvição, repito, porque não tem mais advogado. Então, queridos, nós estávamos destinados à ira, como os outros também. Mas a gente observa aqui, irmãos, que a santificação pela qual nós adentramos nos livrou do juízo final. Quem fica feliz por isso? Agora temos que ter cuidado para a gente não se desviar dos caminhos do Senhor e irmos para o juízo final. Deus nos guarde disto. Então, nós estamos observando que nós estávamos sentenciados ao juízo final, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Agora, irmãos, tem um detalhe aqui nesse versículo 3 que é muito interessante e é digno de nota. É que no versículo 3, olhe para o versículo 3 outra vez. Entre os quais todos nós também antes estávamos ou andávamos, digam comigo, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Destaque aí essas duas palavras, diga, desejos, fazendo. Sabe o que é que eu aprendo aqui, e quero compartilhar isso aqui com os irmãos? É que aqui nós vimos dois estágios perigosos da tentação. O primeiro é o desejo, e o segundo é a prática. Porque se você observar direitinho, você vai ver que andávamos nos desejos, as tentações, fazendo a prática. Por isso, a palavra do Senhor nos ajuda neste momento a verificar que a bênção da salvação nos alcançou para que nós pudéssemos vencer tanto os desejos quanto a prática. E eu estou ministrando nesta noite para seres humanos.
Eu não estou ministrando nesta noite para estacas de cimento. Eu não estou falando aqui nesta noite para biscuits. São homens e mulheres, seres humanos, pecadores como eu, que estamos recebendo esta palavra nesta noite. Mas a gente entende que a santificação que o Senhor operou na vida da gente nos ajuda a vencer os desejos e nos faz escapar da prática. Quantos glorificam a Deus por isso? Agora, para a gente vencer os desejos e vencer a prática ou as práticas, veja o que é que Paulo diz em Romanos capítulo 6. Acompanhe, pegue sua Bíblia, leia e veja como é interessante essas citações que a gente está trazendo aqui. Romanos capítulo 6, versículo 19. O que é que a Bíblia diz? Diz assim, Romanos 6 e 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresenteis agora, depois de crente, os vossos membros para servirem à justiça. Para quê, minha gente? Agora veja o versículo 22. Mas agora, eu acho bonito e gosto dessa expressão, mas agora, né? Mas agora isso fala do nosso estado presente, depois que a gente aceitou Cristo. Mas agora, libertados do pecado. Será que a igreja poderia dizer comigo bem forte nesta hora: nós fomos libertos do pecado? Isso. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, qual é o resultado? Gente, por que é que nós estamos lutando para a gente se santificar? Diga bem alto: o céu. Oh, glória! Glória a Deus! Pronto, então aí está esta explicação. Outra coisa interessante sobre a santificação, escutem isto. Após a santificação, as bênçãos de Deus fluem para o homem arrependido. E onde é que a gente vai verificar isso? Veja o versículo 4 de Efésios 2. Efésios 2 e 4. Como é que as bênçãos de Deus fluem na vida da gente depois que nós adentramos ao processo da santificação? 2 e 4 de Efésios. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, deixa eu destacar logo isso aqui, que a manifestação da misericórdia de Deus aconteceu na vida da gente e acontece porque nós adentramos ao processo da santificação. Que é o seguinte, irmão, olhe para cá, por favor. Se a gente não quiser se santificar, Deus vai santificar a gente à força? Não, irmão. Um exemplo bem claro. Vamos dizer que eu chego na sua casa e você não teve tempo de lavar os pratos e os copos estão tudo sujos. Aí eu digo: eu queria um copo com água, por favor, meu irmão ou minha irmã. Aí será que você vai lá na pia e pega um copo cheio de gordura de carne, cheio de folha de coentro, vai lá no filtro ou no gelágua, enche de água e me dá uma água cheia de folha de coentro, de gordura? Eu não vou beber. Mas você teria coragem de fazer isso comigo ou com qualquer uma pessoa? O que é que você poderia fazer para servir água à pessoa que está pedindo? Não tem copo limpo, eu vou lavar o sedento, espera um pouquinho aí. Mas vai lavar o copo, e não vai lavar de qualquer jeito para não vir. E depois não vai secar com aquele pano sujo para não ficar fedendo. Tem que lavar direitinho o copo para pôr a água dentro.
Mas o copo é lavado porque o copo é um objeto e não sabe o que é que pede, nem como quer, nem como vai, nem como nada. Diferentemente de nós somos seres humanos e se a gente não quiser a santificação, Jesus não vai lavar a gente. Se a gente não se esforça para dizer, Senhor, eu preciso da tua misericórdia para me santificar. Mas eu acredito que essa palavra está despertando a gente, para no momento que a gente sentir as impurezas dentro de nós pedirmos a misericórdia do Senhor. Oh, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, oh, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então a manifestação da misericórdia de Deus aconteceu na vida da gente após a santificação. Outra coisa interessantíssima é que a santificação faz o homem assentar nos lugares celestiais, minha gente. Olha o versículo 6, por favor, do capítulo 2. Veja o versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez o que, minha gente? O que é isso? É a santificação que está agindo na vida da gente, e agora nós estamos assentados nos lugares celestiais. E você que gosta de estudar a Bíblia está perguntando aí, pastor, me explica aí o que é isso? Assentado nos lugares celestiais? E eu digo para mim e para você, que esta expressão, minha gente, assentar em lugares celestiais, isso fala da nossa comunhão com Cristo. Aprendamos isto, guardemos isto. Eu pesquisei, busquei e descobri isto aqui, gente, que estar assentado em lugares celestiais agora não é estar no céu. A gente está na terra, enfrentando calor, fome, medo, cara feia, problema, doença, desemprego, eleição conturbada. É um bocado de coisa ruim. Por quê? Porque a gente está aqui na terra ainda. Só que aqui na terra, a igreja já está assentada em lugares celestiais. E como é isso? É estar em comunhão com Cristo. Quantos estão entendendo isso? Dá uma glória para o Senhor. Quando eu falo em comunhão com Cristo, eu lembro daquele texto de João 15:5. Jesus disse no final do versículo 5: sem mim nada podereis fazer. Então estamos em comunhão com Jesus, a gente fala com Jesus, a gente apresenta as nossas necessidades a Jesus, a gente expulsa demônios em nome de Jesus, a gente vence as lutas em nome de Jesus, Jesus consola a gente, Jesus orienta a gente, Jesus leva a gente para cá, leva para lá, Jesus repreende a gente, Jesus fala conosco em profecia, Jesus fala pela palavra, fala no louvor, fala em sonho. Nós estamos assentados em lugares celestiais. Oh, exaltado é Deus. Isso são as bênçãos da santificação. Outra coisa maravilhosa que o processo da santificação nos trouxe nesta citação bíblica é o que está no versículo 7. Veja Efésios 2:7, por favor. 2:7. Para mostrar, quando, minha gente? Pare um pouquinho aí. Essa expressão séculos vindouros, isso significa a eternidade. Quantos entenderam? Repetindo, para mostrar nos séculos vindouros. O que, queridos? As abundantes riquezas de quê? Pela sua benignidade para conosco em quem? Aqui eu venho dizer para nós que uma outra bênção da santificação na vida da gente é que nós recebemos esta esperança quanto à vida eterna, ou seja, século. E aqui, irmãos, a gente aprende uma coisa muito bonita, queridos. É que existem coisas na eternidade que agora, nós não temos a mínima condição
de pensar como será. Eu lembrei daquele hino, maestro, que o coral cantava antigamente. Jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. E quando eu olho para este versículo, em que a palavra de Deus diz para mostrar nos séculos vindouros as abundantes. O que é uma coisa abundante, gente? Abundante. Mostrar as abundantes riquezas. Aleluia. Glória a Deus. E a gente entende que esta manifestação desta esperança da vida eterna é resultado da nossa santificação. Porque quando uma pessoa está vivendo em santificação, ela fica ansiosa, ela tem esperança das abundantes riquezas do céu. Vocês já observaram que quando uma pessoa não está bem espiritualmente, ela só pensa no aqui, só pensa no agora. A mente, a vida está ligada somente ao terrenal, ao material, ao dinheiro, à casa, à posição. Tem gente que vive na igreja, irmão, parece que não pensa no céu não, só pensa em ser isso, em ser aquilo, em alcançar isso, em alcançar aquilo. Oh, irmãos, que a santificação produz em nós esta esperança. Oh, glória a Deus. Venha comigo para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. E veja essa esperança da vida eterna que a santificação gera em nós. Primeira de Pedro, capítulo 1. E vejam o que é que diz o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva, isso aqui é vida eterna, viva esperança, é a esperança do céu, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora veja o versículo 15, por favor, o que é que diz 1 de Pedro 1:15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Oh, glória a Deus. Agora vejamos um outro aspecto importante sobre a santificação, para que a gente possa alcançar esta esperança, alcançar estas riquezas abundantes. E eu quero aqui agora dizer que a santificação, gente, é um processo espiritual. Digam bem bonito comigo, a santificação é um processo espiritual. E aí a gente analisa o seguinte, irmãos, é que há duas maneiras de se observar a santificação. Pelo menos é o que muitos teólogos escrevem, analisam, avaliam. E dentre essas duas maneiras, existem outras, mas eu vou citar somente duas. É aquela santificação que os teólogos chamam de santificação posicional. E o que é a santificação posicional? É um milagre da santificação no ato em que o homem aceita Jesus Cristo como Salvador. No momento em que a gente entrega a nossa vida a Cristo, então nós recebemos a santificação posicional. Há uma citação bíblica que corrobora isto. Na segunda carta, todo mundo sabe esse versículo, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17, que diz, assim que se alguém está em Cristo, o que é que diz aí? As coisas velhas, e tudo se fez
Então isso é conversão. É o momento em que a gente aceita Jesus, então acontece a santificação posicional. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas uma segunda visão que se tem sobre a santificação é a santificação progressiva. Diga, santificação progressiva. Irmão, como é que a gente participa, a gente desenvolve a santificação progressiva? Eu já citei a posicional, que é quando a gente aceita Cristo. E a progressiva é isso aqui, ó. Vem comigo para 2 Coríntios 3:18, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E veja como se desenvolve a santificação progressiva. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, repitam bem bonito, somos transformados de glória em glória. Eu vou pedir para vocês repetirem outra vez bem bonito. Somos transformados de glória em glória. Aí o finalzinho do versículo diz: na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Então isso é a santificação progressiva, ó. A gente começa os nossos passos no Evangelho com a santificação posicional. E deixa eu fazer uma observação aqui. Quando a gente começa os nossos primeiros passos na santificação posicional, a gente tem tanta coisa que precisa melhorar, irmãos. A gente vem para cá cheio de manhas, cheio de nó cego. Nunca mais eu tinha usado essa expressão, nó cego. A gente chega aqui um salto alto medonho, com hábitos passados que só Jesus na causa, né? Quem é que diz, irmão Ronaldo? Aí, irmãos, na medida que a gente vai ouvindo a palavra, a gente vai orando, vai vendo os testemunhos dos irmãos mais idosos, mais experientes, a gente vai ouvindo Deus falar com a gente, e, com licença, via de regra, tem que haver mudança, gente. Não se assustem com o que eu vou dizer, mas tem gente que vem para a igreja, passa 10, 20, 30 anos e não muda. Às vezes, a gente viu uma pessoa, conheceu uma pessoa há 20 anos atrás, e conhecia aquela pessoa cheia de nó cego, cheia disso, daquilo outro. Aí 20 anos depois a gente encontra com aquela pessoa. Aí quando começa a conversar com ela, ou conviver com ela, ela está do mesmo jeitinho. Coração duro, fofoqueiro, maldizente, confusionista, problemático. Tá bom, nó cego. Mas Jesus, eu pensei que tu tinha transformado o irmão fulano. Mas irmão fulano parece que é pior. E o que nós estamos estudando aqui hoje é que o Senhor, Ele nos levou a um processo de santificação. E o processo de santificação tem que ser progressivo. Será que vai ficar o tempo todo no posicional? Tem que haver progressão. Quem dá uma glória a Deus por isso? Agora, deixa eu perguntar um negócio para nós. Eu também estou falando para mim, viu? Escutem.
Será que a gente conhece os nossos defeitos? Ninguém responde nada, né? A gente conhece ou não as manhas da gente? Me ajuda aí, irmão. Cadê o irmão Jailson? Será que a gente sabe onde estão os nossos milindres? Os nossos... Vocês sabem o que é? Eu também não sei não, deixa isso para lá. Mas vocês sabem ou não sabem onde é que o parafuso está folgado? Onde é que está a pressão de um retoque? Onde é que está havendo necessidade de uma mudança? Seja no temperamento, seja na personalidade, seja no caráter, seja na família, seja na vida espiritual. A gente sabe ou não sabe aonde a gente precisa melhorar, irmãos? E por que a gente tem esse negócio, irmão, de dizer assim, eu nasci assim, cresci assim e com os dentes trincados assim, viu? E vivo assim e vou morrer assim. Então é assim que tu também vai para o inferno. Tem que mudar, pai. Quantos creem que há mudança no poder do sangue de Jesus? Quando eu falo sobre a santificação progressiva, veja o que é que diz 2 aos Coríntios capítulo 7. Santificação progressiva. 2 aos Coríntios capítulo 7, versículo 1. Olhem por favor o que é que a Bíblia diz. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Se você puder, repita bem bonito agora: aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Para um pouquinho aí. Não parece um paradoxo isso aqui? Como é que a santificação precisa de aperfeiçoamento? Pois é o que a palavra está ensinando. Olhe, nós temos necessidade da santificação progressiva. E a cada dia a gente precisa buscar, irmãos, o aperfeiçoamento. Porque digno de destaque é isso que eu vou dizer agora, gente. No Antigo Testamento, a santificação era de pessoas, de coisas, de tempo, objetos. Era uma santificação material, externa. Já no Novo Testamento, a santificação, ela começa de dentro para fora. A santificação hoje, irmãos, está ligada ao interior, à consciência, à alma, ao espírito. Oh, glória a Deus! E que nesta noite esta palavra esteja tendo lugar em nossas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de citar aqui pelo menos 3 razões por que a gente precisa da santificação progressiva. A primeira delas é para nós servirmos a Deus, gente. Vem comigo para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. A gente precisa da santificação progressiva para servirmos ao nosso amado Deus. 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Vamos ler juntos o 20, todos, vamos. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, me ajudem, será vaso para honra. Vaso, o que é vaso aí? Vaso aí é algo de ornamentação, é trabalho. Será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor
e preparado para toda boa obra. Deus quer nos usar, gente. Mas é preciso que a gente se santifique, porque a santificação serve justamente para a gente fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Em segundo lugar, por que a gente precisa também da santificação progressiva? Segundo, para termos comunhão com Deus. Veja Salmo 15, versículo 2. Nós precisamos ter santificação progressiva na vida para que a gente possa ter mais comunhão com Deus. Veja o que é que diz o Salmo 15 e os versículos 1 e 2. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Vamos ler juntos o 2? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu. Pronto, aí está. Em terceiro lugar, nós precisamos da santificação progressiva também para termos, irmãos, ou melhor, para vermos a Deus na eternidade. Hebreus 12 e 14. Abre tua Bíblia e vê o que é que a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Glória a Deus. Diz assim: segui a paz com todos. E o que mais, minha gente? Sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então aí está, queridos, essa santificação para alcançarmos as abundantes riquezas da sua graça. E aí a gente entra no final desse estudo do capítulo 2 da carta aos Efésios, mostrando aí a quarta bênção. Digam comigo, o milagre da salvação. Volte comigo para Efésios 2, 8 e 9. E veja o que diz a palavra. Porque pela graça sois o quê? Leiam o restante. Diga mais forte, pela graça somos salvos. Então, o que a gente aprende agora com essa passagem bíblica? Sobre o milagre da salvação, queridos. E quando eu falo sobre o milagre da salvação, lá vou eu buscar aqui argumentos teológicos para enriquecer o estudo. Olha, no passado, nós fomos justificados do pecado. Isso é salvação. A salvação no passado, quando a gente aceitou a Cristo como Salvador e damos o primeiro passo, então ali nós fomos justificados. E aquela justificação, queridos, foi o milagre da salvação que aconteceu na vida da gente. Por exemplo, veja Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, no presente, irmãos, no presente, nós estamos sendo santificados para chegarmos ao céu. Veja que coisa interessante. No passado nós fomos justificados. No presente nós estamos sendo santificados. E no futuro, olha a salvação no futuro, nós seremos glorificados. Nós usufruiremos da glorificação. Oh, glória a Deus. Repete comigo bem bonito. Salvação no passado é justificação. Salvação no presente é santificação. E salvação no futuro é glorificação. Oh, irmãos, vai chegar o momento em que estes corpos, pecadores que somos, serão transformados em corpos gloriosos para estar com o Senhor. Oh, aleluia. O que me preocupa neste ponto aqui, irmãos, é que há muitos cristãos que, não obstante estarem na igreja, não sentem mais certeza de salvação.
Outro dia eu cheguei para um jovem e perguntei para ele: meu filho, você tem certeza de sua salvação? E ele ficou olhando para mim, nem disse que sim, nem disse que não. Até rimou, não foi? Estive um dia, irmãos, naquele período, isso é muito forte o que eu vou dizer agora, naquele período das EBFs, eu visitei a maior parte das EBFs, as escolas bíblicas de férias, e eu cheguei em uma determinada área, em um determinado colégio, e fui a uma classe de adolescentes e jovens. A classe estava praticamente cheia, e o assunto tratado ali era sobre a salvação. E eu perguntei para os jovens: vocês sabem dizer alguma coisa sobre a salvação? Me expliquem o que significa salvação. E pasmem os senhores, dentre todos os jovens, apenas uma menina se levantou e disse alguma coisa sobre a salvação. E eu perguntei: vocês têm certeza de que são salvos? E a maioria balançava com a cabeça assim, sem responder nada. E eu saí dali muito preocupado, porque dali eu tirei um diagnóstico de que existem pessoas nos órgãos das igrejas, cantando, participando de jograis, participando de atividades X, atividade Y, mas só participando, sem sentir o mínimo de certeza de salvação. A palavra está muito pesada hoje, mas é isto que a gente precisa, irmãos. Se há alguém aqui nesta noite, ou pelas redes sociais me ouvindo, que não tem certeza de salvação, eu vou lhe dar um conselho: procure um líder da congregação, procure alguém, renove seu pacto com Jesus, comece sua vida espiritual, ou melhor, recomece sua vida espiritual, comece a construir agora o seu projeto de vida espiritual, porque nós estamos com os ouvidos aguçados, aguardando o toque da trombeta. E quando a trombeta tocar, só vai ouvir quem tem certeza de salvação. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Se há alguma coisa na sua vida, meu irmão, que precisa pôr em ordem, e que por essa desordem você está sem sentir certeza de salvação, organize, porque o Rei já está voltando para nos levar para a glória. E em último lugar, a quinta bênção é a frutificação espiritual. Veja Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo, diga bem bonito, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, primeiro, nós fomos vivificados, digam amém. Segundo, nós fomos libertos da opressão de Satanás, diga glória a Deus. Terceiro, diga bem bonito, nós fomos santificados. Em quarto lugar, diga, alcançamos o milagre da salvação. E em último, nós estamos frutificando, diga, nós estamos frutificando. Oh, glória a Deus. Irmãos, os frutos da vida espiritual são os resultados das bênçãos acima que a gente acabou de citar. Como é que pode uma pessoa aceitar Jesus como Salvador e não dar frutos? O que é que identifica uma árvore? Não são os seus frutos, disse Jesus. Então, precisamos atentar para esta verdade, porque uma vida cheia do Espírito Santo, ela produz frutos. Vê Gálatas capítulo 5, versículo 22. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela produz frutos, meus irmãos. Gálatas 5:22.
Diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é. Quais são os frutos do Espírito? Amor, que mais? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso são frutos do Espírito, que caracterizam as nossas boas obras. Outra verdade linda, irmãos, é que os frutos identificam as características de um cristão. Venha comigo, Mateus capítulo 7, por favor. Oh, Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 7. Veja o que está escrito no versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa, o que é que faz, minha gente? Produz frutos bons. E toda árvore má produz o quê? Aí diz, não pode a árvore boa dar fruto, dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. E o 19, toda árvore que não dá fruto, o que é que tem que fazer com ela? E lança-se. Esse fogo aqui é o inferno, gente. Embora a salvação não dependa das obras, mas a salvação que a gente sente por dentro, a gente pratica ela por fora. E finalmente, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E finalmente, o cristão seja julgado, ou melhor, será julgado pelas suas obras. Eu já citei esse texto aqui hoje, de 2 Coríntios 5:10, que iremos comparecer ante o tribunal de Cristo. E nós seremos julgados ali pelas nossas obras, pelos nossos pensamentos, seremos julgados por diversas coisas da vida da gente, irmãos. E eu quero aqui concluir esse estudo nesta noite dizendo que nós não podemos viver na igreja assentado nos bancos sem produzir frutos, irmãos. Pegue na mão de quem está do seu lado aí, por favor. Pegue com fé mesmo, viu? Com animação. E diga assim, tu estás produzindo frutos na obra de Deus? É isso mesmo, irmão. A gente tem que nos despertar para isso. Ora, se eu já fui vivificado, já fui liberto, já fui santificado, já alcancei a salvação, agora eu devo dar frutos. Frutos ganhando almas. Olha, frutos ministrando a paz para as pessoas. Frutos trabalhando na igreja. Oh, ainda tem vaga no coral, maestro? Tem vaga na comissão, senhora dirigente? Tem vaga na união, irmã? Cadê a irmã? E o irmão? Ainda tem? Tem vaga na banda, maestro? Tem vaga em qualquer obra que você... Na campanha evangelizadora. Tem vaga, irmão Douglas? Tem vaga aí nesse grupo, irmão? Que há pessoas, irmão, que Jesus vivificou ela. Jesus fez mais o quê? Libertou do diabo, santificou, operou o milagre da salvação, e ele fica lá, cochilando tanto que a baba chega a cair pelo canto da boca, e não põe a mão no arado, não dá dízimo, não evangeliza, não vem para um órgão, não se envolve com nada. É tempo de darmos frutos. Vamos trabalhar, minha gente. Tem muita coisa nessa cidade que precisa ser feita. Tem muitas almas para serem conquistadas para o reino de Deus. Oh, eu me preocupo vendo esses adolescentes aqui. Filhos, se preocupem em dar frutos para Deus. Comissão, vamos lá. Continuem dando frutos.
coral, igreja, ministério, vamos continuar fazendo a obra de Deus com alegria. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.